Oi, pessoal. Olha só, hoje a gente vai aprender a mexer, a criar uma tabela dentro do Impress, né? Que pode ser realmente interessante quando a gente quiser incluir alguma coisa um pouquinho mais avançada na nossa apresentação. E é relativamente fácil de fazer. Então, olha só. O que a gente vai? Aqui a gente pode inserir, né? Eu já deixei o slide pronto. A gente pode escolher uma das opções aqui e eu vou escolher, né, o que a gente quer, que é de inserção de tabela, tá? O interessante é que a gente já tem o número de linhas e colunas previamente. Claro que a gente pode trocar, mas o mais interessante é a gente já, né, ter esse cálculo pré-determinado. Já saber quantas que a gente vai inserir. Então, eu vou inserir 6 linhas e 3 colunas e vou dar OK. Daí a tabela já aparece bem bonitinha aqui pra gente. Então, é só a gente começar a inserir as informações, tá? Então, eu vou inventar aqui uma tabela de uma padaria, tá certo? Então, aqui, ó, eu só vou indo com o tab aqui, ele vai de uma célula para outra, tá certo? Então, é bem tranquilo de fazer a inserção, tá? Então, balas, pão, francês, tortas e o total. Então, aqui, vamos lá. Bom, feita a inserção dos dados da nossa tabela, a gente pode, né, aqui a gente abre o painel aqui de propriedades, né, e a gente pode fazer algumas configurações com ela. Então, se eu for selecionar ela inteira, por exemplo, né, que a gente vai ter que fazer isso, a gente pode escolher algumas outras coisas. Por exemplo, eu quero mudar as cores, né, da minha tabela, quero deixar ela com outra cara. Então, a gente clica aqui, escolhe, né, outra cor. O que mais que a gente pode fazer? Se vocês repararem, a linha de cabeçalho ela está marcada. Isso significa que ela é destacada. Então, ela tem uma cor diferenciada, né? Ela fica com outra cor, destacando que ela é uma linha importante. E geralmente é assim, a gente deixa a linha, olha só a diferença. A gente deixa a linha a linha principal, né, a primeira linha da tabela com uma cor diferenciada, certo? Mas isso vocês podem optar por fazer ou não. Se eu quiser, por exemplo, colunas coloridas, né? Aqui tá marcado, olha só. Olha que farra que ficou isso daqui. Toda hora sai a seleção aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu quero, por exemplo, só a primeira coluna. Então, a gente tem isso, né? Se a gente quer alguma outra coisa, uma linha de total diferente, né? Eu vou deixar como estava antes, a linha de cabeçalho, a linha de total e a primeira coluna desmarcada, tá? Então, ela vai ficar assim, a minha tabela. Vocês podem configurar da forma que vocês acharem melhor, né? Então, o que acontece? Se a gente quiser, por exemplo, eu quero deixar essa primeira linha com todas as colunas aqui centralizadas. Eu posso fazer isso? Claro que sim, né? Então, eu vou ali e faço o alinhamento no centro. Gente, e se a gente quiser agora, por exemplo, eu quero eu esqueci uma coluna, eu quero criar mais uma coluna. Eu posso fazer isso depois? Eu tinha dito que não era interessante, mas a gente pode fazer, né? Eu posso inserir uma coluna a mais. Como é que eu vou fazer? Eu clico com o botão do lado direito, inserir,
né? E daí escolho se vocês querem inserir uma coluna antes dessa ou depois, fica a critério, né, de vocês. Daí a gente faz assim, ó, vou inserir coluna antes, então ela vai aparecer aqui, tá? Vocês viram que ele ultrapassou aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa tabela, eu vou diminuir ela um pouco, tá certo? E ela ficou mais ajeitadinha agora, né? Não vou inserir dados agora aqui pra gente não perder tempo com isso, mas e se a gente quiser deixar ela bem centralizadinha, será que a gente pode? Olha aqui, ó, se eu clicar aqui com o botão do lado direito, eu vou lá na opção alinhar ao centro. Daí ela vai ficar bem centralizado, né? Fica bem profissional. Claro que se vocês quiserem trocar essas cores, né? Vocês decidem as cores que vocês mais gostam. Vocês viram que a gente tem várias opções, né? Fica a critério de cada um. E se a gente quiser excluir a tabela, pessoal? Olha só. Ah, eu quero excluir uma tabela, né? Bom, tem várias formas. Uma delas, eu acabei bagunçando aqui, arrastei ela sem querer. Mas assim, ó, a gente tem várias formas de fazer isso, né? Então, a gente seleciona aqui a tabela, né? Seleciona todos os detalhes ali, os itens dela, e vai ali, por exemplo, excluir coluna, por exemplo, né? Ou linha, se eu excluir linha, eu selecionei todas, ele vai, obviamente, vai excluir tudo, né? Então, sumiu a nossa tabela dali. Bom, pessoal, não é difícil de mexer com isso, acho uma coisa bem importante vocês né, saberem construir, que eventualmente a gente precisa colocar uma tabela, e é muito fácil construir uma tabela utilizando o LibreOffice, tá? Então, essa parte aí, acho que é legal, até vocês têm uma atividade para fazer, se vocês quiserem, né, incluir lá na atividade de vocês uma tabelinha para enriquecer mais a apresentação, vai ficar bem interessante, tá bem?